1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Hoje vamos ver um exemplo de vigilância à vinda do Senhor, a continuação do sermão passado sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Sim, diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Mas, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não vos necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de dia, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor virá. Sabemos que um dia a história terminará. Quando o autor da peça entra no palco, a peça termina. E que naquele dia estejamos prontos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa aplicar a mensagem aos corações. Que aqueles que ainda não Te reconhecem como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas, venham a Te receber em arrependimento e fé. Que o Teu povo que aqui se reúne esteja preparado para aquele grande dia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a isso. Que o Senhor derrame copiosamente do Teu Santo Espírito nesta noite. Que o Senhor quebrante corações. Que o Senhor possa, Deus, dar arrependimento e fé. Regenerar corações aqui esta noite, Senhor. E que a Tua igreja, Deus, se santifique. Esperando, Deus, que o Senhor nos avive, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo. Também oro por mim, Senhor, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Um exemplo de vigilância. O Senhor virá. É uma afirmação. Isso está no credo apostólico. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A igreja cristã, desde os primórdios, desde a primeira vez, quando o Senhor é assunto ao céu, os anjos falaram, esse mesmo Jesus a qual viste subires, Ele retornará, Ele virá. Vimos no domingo passado que nós seremos, se estivermos vivos no momento, arrebatados. E os mortos em Cristo serão ressuscitados. Porém, existe um apelo do apóstolo Paulo à igreja. Que a igreja vigie. Que a igreja tenha vigilância. Temos uma grande esperança, o Senhor virá. A questão é, como estaremos quando o Senhor virá? Ali em Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44, vai nos mostrar algo interessante. Um dia essa história terminará. Um dia o mundo como conhecemos findará. E a grande questão será como nós usamos desse tempo que estávamos aqui neste mundo. Ali em Mateus 24, 42 a 44, diz o seguinte, o Senhor falando aos seus discípulos e ao povo e à multidão, vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Aqui é uma afirmação, olha, nós não sabemos
a hora que o Senhor há de vir, nós não podemos saber o dia que o Senhor há de vir, mas o Senhor virá, e quando Ele não vem, o que devemos fazer? Devemos vigiar. O fato é que muitas pessoas, muitos até que se dizem cristãos, que cresceram em lares cristãos, que cresceram numa sociedade dita cristã, vive como se o Senhor de fato não fosse retornar, como se de fato o Senhor não fosse vir a este mundo, e de fato nós não tenhamos um dia que prestar contas ao Senhor. Só que há um alerta bíblico: Ele virá, e se Ele virá, o que eu devo fazer? Eu devo vigiar, estar atento, estar pronto, estar apto para a sua vinda. Como temos vivido? Será que nós vivemos sabendo que o Senhor vai voltar? E eu pergunto a você, e responda no seu coração: o fato de Jesus um dia voltar mudou alguma coisa em sua vida? Se não, é que você não está vigiando. Se essa verdade nunca modificou 1 milímetro da sua vida, um côvado da sua vida, é porque de fato você não tem vigiado. Se a verdade que Cristo um dia retornará a este mundo, encerrando a história, não modificou um ponto, nada na sua vida, significa que você não o tem esperado. Mas o fato de você o esperar ou não é irrelevante, porque Ele virá. E a grande questão é: Jesus Cristo é quem Ele disse que é? Ele afirmou que Ele era Deus, Ele demonstrou que Ele era Deus. E se Ele falou que era Deus e não era, e sabia que não era, Ele é um mentiroso. Se Ele afirmou que era Deus, achava que era e não era, Ele é um maluco. Mas se Ele afirmou que era Deus e não era mentiroso nem maluco, Ele era quem? Deus. É a mesma questão do Henrique Cristo. Quem conhece o Henrique Cristo aqui? Já ouviram falar do Henrique Cristo? Aquele homem que fala que é Jesus? Ou você acha que ele é Jesus, ou você acha que ele é um mentiroso, ou você acha que ele é maluco. Eu junto as duas outras coisas, né? Isso tem que mudar a nossa vida. Se de fato eu creio que o Senhor voltará, e vivo como se Ele não fosse voltar, eu não creio que Ele voltará. Porém, o apóstolo aqui nos exorta a mantermos uma vigilância, um exemplo de vigilância. Agora, vigiamos de uma maneira exemplar quando entendemos que o Senhor virá em um tempo de paz, ao contrário do que é dito. Primeiro ponto: o Senhor virá em um tempo de paz. Segundo ponto, segunda verdade: o Senhor não nos achará desprevenidos, isto é, os verdadeiros cristãos não serão pegos desprevenidos. E terceiro ponto, terceira verdade: o Senhor quer que nos preparemos. O Senhor é o noivo. Quando está chegando perto do casamento, o que a noiva ansiosa faz? Se prepara. Imagina se a noiva nem se prepara, se de fato ela não espera o casamento, então a noiva tem que estar adornada para o seu noivo. Então a primeira verdade do texto de hoje é que o Senhor virá em tempo de paz. Verso 1 ao 3, a gente observa isso, especialmente verso 1 e 2, diz o seguinte: mas acerca dos tempos, das estações, aquilo que ele falou anteriormente, sobre a vinda de Cristo, sobre a trombeta soar, aquilo que cantamos agora, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, isto é, inesperada e rapidamente. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Um ponto aqui interessante. Primeiro, cuidado com o alarmismo. Toda vez que acontece alguma tragédia, o que o povo fala? Jesus vai vir, olha, agora vem. Agora vem. Aconteceu um terremoto, Jesus vem. Aconteceu uma pandemia, Jesus está vindo, pandemia. Aconteceu uma nova forma de pagamento, sistema bancário, Pix, qualquer coisa. Eu já vi gente falar o seguinte: o celular é a marca da besta. Por quê? Porque você fica assim, a testa e a mão direita e fica assim, né? Então a marca na besta na testa e na mão direita. Então você tem a marca da besta. No meu caso, eu sou canhoto, eu não tenho, né? Eu não tenho. Então a gente vê o alarmismo. Mas aqui o apóstolo fala acerca dos tempos, das estações, vocês já estão informados. Agora vamos abrir lá em Mateus 24, verso 6, para que nós tenhamos cuidado com o alarmismo. O alarmismo não prepara ninguém, deixa as pessoas ansiosas, deixa as pessoas querendo caçar anticristo. Quem será? O que vai acontecer? Esse não é o ensino de Jesus. O ensino do Senhor não é esse. Agora ali em Mateus 24, verso 6, vai nos mostrar algo interessante. Olha o que o Senhor disse. Eu vou ler o verso 4 também de Mateus 24.
Aqui é uma pergunta: qual o sinal da sua vinda, dessas coisas, da destruição de Jerusalém, o que vai acontecer? E o Senhor fala no verso 4, o Senhor Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a poucos ou a muitos? A muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, porque todas essas coisas devem acontecer. Mas ainda, o que ocorre com quem não entende e não vive a expectativa da vinda do Senhor? As coisas começam a acontecer, ele começa, abre lá, liga no Jornal Nacional, vai ver o WhatsApp, as coisas acontecendo e fica, agora, é agora, é agora. Aí passa 4 ou 5 meses, o Senhor não vem. Essa pessoa então fica arrefecida, ela fica desanimada, ela vai procurar uma próxima novidade. Com muito cuidado com o alarmismo. Quando nós falamos da vinda do Senhor, é com muito tremor e temor, porque daquele dia ninguém sabe e não nos compete dizer o dia ou a hora da volta do Senhor. Porém, o fato de que ainda não é o fim quando ocorrer guerras e rumores de guerra, significa uma outra coisa, que quando este mundo estiver extremamente confortável para aqueles que não professam a fé no Senhor Jesus, aí a coisa está chegando perto. Porque o Senhor virá em tempos de paz e segurança. Agora, paz e segurança para quem? Versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque quando disserem quem? Ora, obviamente não pode ser os irmãos a qual ele escreveu a carta. São os outros quem? Aqueles que não professaram a Jesus, aqueles que não vivem a expectativa da volta de Cristo. Quando essas pessoas não regeneradas, não salvas, que não confessaram o Senhor arrependimento e fé, quando eles disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. O Senhor aqui está dizendo o seguinte, que Ele voltará quando aqueles que não o servem estiverem se sentindo seguros, estiverem em paz. Ali em Lucas 21, 34, 35, vamos abrir. Lucas 21, 34 a 35. Olha que interessante. Aqui é uma exortação para vigiar. E o Senhor diz o seguinte: e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e os cuidados da vida, e aquele dia vos surpreenda desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Isto é, cuidado que o seu coração ame tanto as coisas dessa vida, fique tão em paz com essa vida, tão confortável com essa vida, tão seguro com essa vida, porque você não vai perceber quando ele retornar. Você vai ser pego desprevenido. Ali em Salmo, de número 2, e a gente vai entender o que é essa paz e essa segurança. Salmo de número 2. Versos 2 e 3. Será uma época onde as nações estarão seguras. Elas estarão em segurança em relação a Deus e suas leis. Haverá um esquecimento das leis do Senhor. Uma apostasia. Diz o seguinte, Salmo 2, o verso 2 e 3. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós suas cordas. O que ele está dizendo? Que os pagãos vão buscar se livrar da lei de Deus. Uma época onde eles se sentirão seguros. Rompamos de nós essas coisas que nos prendem, essas mensagens retrógradas, essas mensagens velhas, caducas, do passado, de um livro velho, mofado. Vamos arrebentar de nós. Essas coisas não podem mais segurar a nossa felicidade. Devemos ter paz no nosso coração, segurança em nossas vidas. Quando disserem paz e segurança. Ali em Mateus 24, 37 ao 39.
Então o mundo sem Deus vai se sentir confortável. Quem sabe? E a gente tem visto a fome. Você sabia que nunca na história da humanidade houve tanta gente sendo alimentada? Nunca houve tanta produção de alimento? Pessoal, antigamente era melhor. Não era melhor. As pessoas hoje vivem mais, vivem melhor, têm mais saúde, têm mais medicamentos. Na maioria dos países. É tão interessante você observar. Você pode não ter um iPhone, mas você tem um celular que tem tudo. Você pode não ter uma mansão, mas você tem uma casa. Você pode não ter a melhor torneira do mundo, mas você tem água. Há 100 anos atrás, se buscava água de poço. As pessoas estão progredindo por um estilo de vida que só foi visto em Jornada nas Estrelas, de absoluto e total conforto. O mundo inteiro é assim? Não. Mas boa parte, se não a maioria do mundo já é assim. Paz e segurança, confortável demais para pensar no Senhor. Ali em Mateus 24, 37 ao 39, diz o seguinte, sobre a vinda do Senhor, né? E como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui um ponto interessante, quando disserem paz e segurança. Aqui qual é o retrato aqui? Comiam, bebiam, davam-se em casamento e casavam-se. Isso é paz e segurança, correto? Estavam em paz, estavam seguros. Um outro ponto interessante, como nos dias de Noé, o povo estava tão sobrecarregado das coisas do seu coração, que eles não perceberam que o negócio molhado começou a cair do céu. Aí foi tarde demais. Um outro ponto, eles casavam e davam-se em casamento. Nos dias de Noé, o casamento estava em alta, mas não era o casamento bíblico. Quando os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, e não vamos entrar no que é isso, porque aí é pano para manga, o Senhor se irou. Hoje em dia o casamento está em alta, mas não o casamento bíblico. Um outro tipo de casamento está em alta. Os homens estão tão seguros porque romperam as ataduras da lei do Senhor, que estão se casando e dando em casamento. Eles comem, eles bebem, e eles não estão vendo os sinais. Eles não estão vendo que aquilo que o Senhor disse que aconteceria está acontecendo. A grande questão é, você tem visto isso? Porque o Senhor retornará. Quando? Não sei. Será a minha geração? Não sei. Será do meu filho? Não sei. Eu sei que ele retornará. Mas tome cuidado para que você não esteja sobrecarregado com seu coração das coisas desse mundo, e elas até são lícitas. E esqueça que quando disserem paz e segurança, nos livramos dessa sociedade judaico-cristã ocidental. Ufa, são minoria. Não podem mais nos atrapalhar com essa moral antiga. Agora estamos seguros, estamos em paz. O homem conseguiu o seu apogeu, o seu progresso, o ápice da humanidade. E sem Deus, quando disserem paz e segurança, uma falsa paz, o que acontecerá com eles? Eles serão destruídos. O Senhor vem sem que eles vejam os seus sinais. Aqui fala, o Senhor virá como ladrão de noite. O Senhor virá como ladrão para quem? Para a igreja do Senhor ou para o resto do mundo? Para o resto do mundo. Ladrão é algo bom ou ruim? Ruim. O Senhor vem como ladrão. O pessoal fala, vem como ladrão, vem como ladrão. Calma, ele vem como ladrão para quem? De maneira repentina, destruidora, arrebatadora para quem? Não é para nós. É para aqueles que dizem que há paz e segurança. Eu estou seguro, a minha consciência está segura, eu estou tranquilo no meu coração. Isso que você fala que é pecado, que é erro, que a Bíblia condena, eu não preciso. Eu tenho Jesus no meu coração, eu estou em paz e segurança. É o discurso dessa sociedade. Eu leio a Bíblia e falo, se esse livro não é inspirado por Deus, então os autores merecem um prêmio, porque eles descreveram exatamente a sociedade, como seria, de maneira incrível. Então, o primeiro ponto, o Senhor virá em tempos de paz e segurança. Se você tiver um mundo conturbado, calma, porque isso é o início do fim, mas não é o fim. Agora,
o Senhor não nos achará desprevenidos. Versículos 4 ao 5. Versículo 4 diz o seguinte: mas vós, irmãos, lembra agora, ele mudou a pessoa que ele está dizendo. Quando disserem, verso 3, é outros, agora ele fala, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, isto é, vocês não estão andando em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. O que significa que os crentes, aqueles que receberam o Senhor e arrependimento e fé, não vão ser surpreendidos. Hipoteticamente, se o Senhor retornar semana que vem, e não o fará porque tem coisas a acontecer, mas vamos supor hipoteticamente, algum de nós aqui ficaria surpreendido? Não, graças a Deus voltou. Vós, irmãos, que não estáis em quê? Em trevas. Vocês que foram regenerados, foram salvos, passaram por uma experiência de regeneração com o Senhor Jesus, aquele dia não vai apanhar vocês como ladrão. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3, que é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, logo depois ele morre. Possivelmente Timóteo leu essa carta com Paulo já morto, muito provável, porque não era tão rápido os correios, não que hoje seja também, mas na época era pior. Ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Aqui King James vai colocar acertadamente perigosos tempos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos. A gente acha que blasfêmia não é problema. Usar o nome de Deus em vão é um pecado. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. É só observar no carnaval o que eles fazem com símbolos religiosos. São o quê? Profanos, sem afeto natural. Qual é o afeto mais natural que existe de uma mãe para o seu filho? 50 milhões de bebês abortados todos os anos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, não se seguram aos seus próprios desejos. Cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Eu prefiro a minha vida, o meu estômago, importa é eu. Agora, note bem que nos últimos dias, perigosos tempos sobrevirão, ou tempos trabalhosos, como está na CF, mas a expressão perigosos, calepos, significa tempos violentos. Tempos violentos para quem? Para a gente. Tempos perigosos para quem? Notaram que eu não afirmei nada quando falei de casamento. Eu falei, porque está gravando, tempos perigosos, tempos violentos. Essa palavra aparece outra vez na Escritura. Somente mais uma vez até onde eu pude estudar. Essa palavra grega, calepos, aparece em Mateus 8, 28. Vamos abrir. O Senhor não vai nos pegar desprevenidos, porque nós não estamos confortáveis. Para nós são tempos perigosos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos violentos. Vá ser um cristão na faculdade, um cristão conservador bíblico. Você vai ver o que você vai passar. Mateus 8, não é nada perto do que os cristãos do passado passaram. Nada perto. Mas ainda assim, é tempos perigosos. Mateus 8, verso 28, diz o seguinte: e, tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam do sepulcro, tão ferozes que eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. A expressão ferozes é a mesma expressão grega que aparece em 1 Timóteo. Quem fazia esses homens serem ferozes? Satanás. Quem faz com que esses tempos sejam perigosos e trabalhosos? Satanás. Significa, irmãos, que por que a gente não vai ser pego desprevenido? Porque a gente está vendo que o tempo é perigoso. Agora, se você está absolutamente confortável com o mundo, se o mundo não tem sido um tempo trabalhoso para você, aí você não está vigiando. Você está dormindo.
a gente não pode ficar confortável. Devemos ser um exemplo de vigilância. O Senhor virá, é maravilhoso quando Ele vir. Só que virá com dores de parto. Aqui, várias mamães novas lembram bem as dores de parto, né? As dores de parto. Não há como não ter. Agora, por que nós não vamos sermos pegos de prevenidos? Porque nós somos regenerados, versos 4 e 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Vocês foram regenerados, salvos, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O que o Senhor está dizendo aqui? Que aquele que creu no Senhor, ele foi regenerado, ele é um filho da luz, e ele não será apanhado desprevenido. Ele estará atento. Acredito eu que todo cristão verdadeiro está atento a este mundo. Ele pode até ter conceitos errados em relação à volta de Cristo, porém, ele ainda assim se sente desconfortável com este mundo. Ele ainda assim sabe que esse mundo tem trabalhado contra o Senhor e contra seu Cristo, querendo arrancar as ataduras da lei de Deus de seus braços. Vamos abrir ali em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos 12 e 13. Lembremos, se de fato Jesus Cristo é quem disse que é, Ele voltará. E todos os alertas que eu estou dizendo são extremamente importantes, extremamente verdadeiros e que devem ser levados em consideração se Jesus é o que Ele disse que é. E Ele é o que Ele disse que é. Romanos capítulo 13, versículos 12 e 13. Vou ler o 11 também. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos, isto é, a redenção final está mais perto, glória a Deus por isso, do que quando cremos, ou do que quando aceitamos a fé, como está na CF. A noite é passada, o dia é chegado, portanto, já que Ele virá, rejeitemos as obras das trevas, e vistamo-nos da armadura da luz, e nós caminhamos honestamente como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e invejas. O que o texto está dizendo? Que nós devemos viver como regenerados, viver como salvos. Você quer vigiar? Viva como um cristão piedoso, não para ser salvo, mas porque é salvo. Viva como um cristão cheio do Espírito Santo. E a grande pergunta não é se o Senhor virá, não é se há trevas e luz, é se você é do dia ou você é das trevas. Essa é a grande pergunta. Eu não estou perguntando se você foi batizado, se você tomou a ceia do Senhor, se você levantou a mãozinha num apelo, se você tem a camisa dos milinguidos, se você tem a coleção de DVDs do Diante do Trono. Não é essa a pergunta. Se tem a coleção, pode me dar que eu gosto. A pergunta é: como você tem vivido? Porque Ele virá. Será um dia glorioso, mas será um dia terrível. Quando o Senhor falou ao povo de Israel, tem algumas cenas interessantes ali no Êxodo 19, não precisa abrir, o povo todo confiante. Fale Deus conosco e a gente vai cumprir tudo. Aí Deus fala. Aí o povo: Moisés, diga para Deus não falar, porque senão morreremos. Fale tu conosco. O Senhor é maravilhoso, mas Ele é fogo consumidor. Ele é um Deus santo, um Deus tremendo, como nos dias de Noé. Alguém sabe o que houve nos dias de Noé? Houve um dilúvio, mandado por quem? Por Deus. Então, somos do dia ou somos das trevas? Agora, nós não seremos achados desprevenidos, porque nós não seremos destruídos na ira do Senhor. Verso 9 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Diz o seguinte: porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui uma palavra que infelizmente não tem sido muito falada. A expressão ira. Ira. Quem já viu essa expressão? Deus não castiga. Já ouviram?
Já ouviram? O dilúvio foi o quê? Sodoma e Gomorra foi o quê? Eu acho que é um castigo. Deus se ira. Mas como assim Deus se ira? Deus não é bom? Esse é o fundamento da ira. Deus é bom? É. Deus é todo amor? É. Então Deus, se é todo amor e toda justiça, Deus tem que estar irado contra a injustiça e contra o pecado. Se Ele é amor, e Ele é amor, e Ele é justiça, Ele tem que odiar aquilo que é injusto. Se você ama crianças, você odeia pedófilos. Se você ama a justiça, você odeia a injustiça. Criou-se uma mentalidade pós-moderna que Deus é um velho frouxo sentado num trono que fica brincando com a humanidade como se ele fosse um velhinho babão. Esse não é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Deus aqui, Ele é ira, porque é necessário que Ele seja ira. Como Criador e Juiz do Universo, Ele tem que se irar contra a quebra de sua lei. E aqui fala o texto, porque não nos designou para a ira. Do que Ele está dizendo? Ele está dizendo que naquele dia, quando Ele retornar, quando Ele voltar, haverá juízo. Ali em Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: esperar do céu, seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira, o quê? Vindoura, que há de vir, a ira que há de vir. Ali em 2 Tessalonicenses, que é a carta que Paulo explica a 1 Tessalonicenses, ele vai explicar essa ira e como se dará essa ira. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 ao 10. Por isso que nós não vamos ser pegos desprevenidos na vinda do Senhor, porque nós não seremos destruídos na ira do Senhor. Ali no versículo 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz o seguinte: visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. O que Deus fará com aqueles que atribulam a igreja? Ele vai dar o que para eles? Qual é o prêmio? Tribulação. Qual é o prêmio desse mundo? Tribulação. E vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando é que a igreja vai ter descanso? Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos. Aqui um adendo. A figura de anjo, aquela coisa bonitinha, aquela criança com aquela maquiagem rosinha na bochecha, isso é uma bobagem. Anjos poderosos em chama de fogo, tomando o quê? O que diz o texto? Quem vai tomar vingança? Deus, Jesus, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. O Senhor retornará de maneira gloriosa com os seus anjos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Nós, os que somos do dia, os que de verdade reconheceram o Senhor em arrependimento e fé, o receberam em arrependimento e fé, não somente aquele que se diz evangélico, mas aquele que de fato foi regenerado pelo Senhor. Para estes esse será um dia maravilhoso, dia de descanso. E para os outros, será um dia terrível. Será um dia terrível. Alguém já ficou assustado num dia de relâmpago? Um dia de muito vento? Um dia de granizo? Dá um medinho, não dá? Alguém pode imaginar como deve ser terrível um buraco negro? Tudo isso é palha perto dele. Ele voltará e nós não sofreremos essa punição. E qual é a punição? Os quais serão punidos com eterna destruição. A expressão aqui, eterna destruição, é a ideia de banimento da presença do Senhor. Não é aniquilação. É banimento da presença do Senhor para todo sempre. E note bem, a pessoa viveu como se Deus não existisse, sem nenhum tipo de comunhão com Deus. Por que Deus deveria ter comunhão com essa pessoa quando Ele voltar? Por que Ele vai forçar essa pessoa a ter comunhão com Ele?
Essa pessoa viveu como se Deus de fato não fosse importante. E Deus faz o quê? Deus bane ela para longe. E o nome disso é a eterna destruição, ou vão perecer eternamente longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. A maior de todos os ganhos é a glória do Senhor. A maior de todas as perdas é ficar longe da glória do Senhor. Então, nós não seremos destruídos com a ira do Senhor. Agora, dito isso, o terceiro ponto, a terceira verdade do texto para o exemplo de vigilância é que o Senhor quer que nos preparemos. Isso é fundamental. Voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 5. O Senhor quer que nos preparemos. O Senhor quer que fiquemos preparados. E como cantamos aqui, Ele virá para aqueles que o esperarem, que estão prontos. Ele virá para todos, só que aqueles que de fato se prepararam, aqueles que de fato creem no Senhor e vivem como se de fato Ele fosse voltar, essas pessoas vão se preparar. O Senhor quer que nos preparemos. De que maneira? Primeiro, que nós venhamos a ficar atentos, versículos 6 e 7, de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de dia, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui, não precisa fazer uma distinção tão grande entre dormir e se embebedar. O que ele está falando? Olha, tem gente dormindo e tem gente embriagado com o mundo. Nós não podemos dormir, não podemos piscar, não podemos estar preguiçosos na vida cristã. Nós não podemos fazer isso. Não somos como aqueles que não foram regenerados. O Senhor quer que fiquemos atentos. Ali em Efésios capítulo 5, verso 18, e note ali que Paulo usou em Tessalonicenses o termo embebedar, que eles se embebedam. Aqui em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele vai falar um mandamento para a igreja. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas, o quê? Enchei-vos do Espírito. A única maneira de nós vivermos uma vida de vigilância plena é sermos cheios do Espírito Santo. O vinho, o mundo, ele é embriagante. Você fica tão cheio, intoxicado, e a expressão aqui excesso é intoxicado no grego, das coisas desse mundo, que você vive como se de fato Deus fosse uma lenda, um ateu na prática. Você crê que existe um Deus no céu, mas você não vive como se de fato Ele existisse. Você está intoxicado deste mundo, com os valores do mundo, com as crenças do mundo, com o conforto do mundo. Você está sendo cozinhado em água morna, é o sapo que foi botado na bacia e vai sendo cozinhado sem perceber. Mas a gente tem que se encher do Espírito Santo. A única maneira de ficar atento é ser cheio do Espírito Santo. De que maneira eu sou cheio do Espírito Santo? Verso 19 de Efésios capítulo 5. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, falando entre vós com salmos e hinos. Logo, não dá para eu vigiar sozinho. Entre vós, com salmos e hinos, a palavra de Deus na sua boca, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, tendo uma vida de gratidão. No verso 20 fala, você vai ser cheio do Espírito Santo e não existe atalho com os exercícios espirituais, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com o povo de Deus, é a maneira que Deus estabeleceu para encher o seu povo do Espírito Santo. Deus é um Deus comunitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você não se prepara sozinho. Você não se prepara sozinho. Você não fica atento sozinho. Você precisa dos exercícios espirituais. Voltando para Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta. Você deve ser revestido de Cristo. Capítulo 5, verso 8. Mas nós que somos do dia, nós que somos salvos, regenerados, crentes, que nos arrependemos e cremos, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor por capacete a esperança da salvação. Aqui, notem a antítese.
os que se embebedam de noite, e nós que devemos ser sóbrios. A antítese. Nós não estamos embriagados, intoxicados, nós somos sóbrios. Agora, somos do dia, e o que a gente tem que vestir? Couraça da fé, justificação pela fé. Quando você crê no Senhor Jesus, é imputado sobre você todos os créditos, toda a justiça de Cristo. O justo viverá pela fé. Justificação pela fé. Deus se declara justo por causa dos méritos de Cristo. Você tem que ter certeza e plena consciência disso. Senão o diabo lhe destruirá. Porque você está muito aquém, e eu estou muito aquém do que deveríamos. Mas quando você foca na justiça de Cristo, por causa de Cristo eu sou justo, eu sou declarado justo, por causa de Cristo eu vivo uma vida em que Deus se agrada de mim, não por minha causa, mas por causa de Cristo, eu sou fortalecido a viver uma vida pela fé. Isso vai gerar em mim amor. E sabe o que vai ter na minha mente? Coisas da salvação. E por capacete a esperança da salvação. Você vai pensar nas coisas do alto. E logo você não será inebriado com as coisas deste mundo. E você vai se revestir da armadura espiritual que Efésios fala. Não precisa abrir, mas ela fala de uma armadura espiritual. E não é como os cavaleiros do Zodíaco que você fala, a armadura vem voando. Mas sim, é uma vida aos pés e no altar do Senhor, a qual Ele vai lhe revestindo de graça, poder e amor, para que você viva esta vida revestido de Cristo. E aqui, note bem o que está no verso 8. Couraça da fé e do amor e capacete da esperança. Fé, amor e esperança. Lá no primeiro capítulo desta carta, dessa epístola, capítulo 1, Paulo aqui vai utilizar a mesma tríade, o tripé evangélico. O que nos mantém de pé? Fé, amor e esperança. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. E Paulo fala em 1 Coríntios 13 que agora, pois, a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor. Isso nos mantém de pé. Fé no Senhor Jesus. Amor que é proveniente dessa fé. E esperança que de fato Ele voltará. Sem isso nós seremos derrotados. Para que então sejamos prontos para a vinda do Senhor ou nossa morte. Verso 10 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que diz o texto. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aqui, a expressão durmamos não é igual à expressão aqueles que dormem. No verso 6, 7. Aqui dormir é morrer mesmo. E aqui vigiar está vivo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, quer vivos, quer mortos, vivamos juntamente com Ele. Significa uma coisa. Mesmo que Jesus não volte na sua geração, você vai encontrá-lo. Embora eu não seja profeta, eu posso dizer que possivelmente em 90 anos, todos os que aqui estão, estarão com o Senhor. Talvez com exceção dos bebezinhos, a gente tem de mais uns 10 anos e vive até 100. Se o Senhor não voltar em 100 anos, de qualquer maneira, todos nós aqui vamos ter que prestar contas a Ele. Agora, quer vivos, quer mortos, que nós estejamos juntamente com Ele, em comunhão com Ele. Vamos abrir em Hebreus 9, 27. Você fala, pastor, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei disso, mas eu acho que ainda não tem paz e segurança suficiente, então eu vou esperar um pouquinho. Ok? Só que quer vivamos, quer durmamos. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Essa palavra aqui poucos notam. O que está para os homens? Está Eu não quero te entristecer, mas Deus ordenou que você morra. Sabia disso? Já notaram isso? Está ordenado. Quem foi que ordenou? Foi o diabo. Não fui eu também, longe de mim. Eu quero que você viva. Mas quem ordenou que eu e você, nós venhamos a morrer? No dia que comerdes, certamente morrerá. Ali há um tempo no hebraico, que é o início de um processo que definitivamente levará à morte. No dia que comerdes, certamente morrerá.
E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não dá para escapar. Vindo depois, o quê? Uma reencarnação em que você vai poder fazer coisas boas, ouvindo o céu. Não importa quem você tenha sido, não importa o que você creu. O que diz o texto? Vindo depois o julgamento, o juízo. A questão não é só apenas que o Senhor voltará e Ele voltará. Mas, caso você não esteja vivo para a vinda dEle, você vai encontrar com Ele e será julgado. E a questão é, você terá a justiça de Cristo sobre você? Você terá a couraça da fé ou você vai na cara e na coragem com suas obras? Você vai na cara e na coragem com seu desempenho. Eu fui uma pessoa moral, ética, uma boa pessoa, não matei, não roubei. Aí Jesus fala, vem cá então, vamos ver se você não matou, não roubou. Jesus falava o seguinte, olha, eu vou fingir que você não precisa crer em mim para ser salvo, só pelo seu desempenho. Eu nunca matei. Todo aquele que ficar, pois, sem motivo com raiva do seu irmão é culpado de assassinato. E deu ruim. Eu nunca fui um blasfemo. Não tomará o nome do Senhor em vão. Aí Deus tem uma lista de vezes que você fez isso. Uma lista de vezes. A Bíblia fala, eu nunca adulterei. O Senhor fala, se pois olhares para alguém com olhar malicioso, com intento de cobiçar, já cometeu adultério no seu coração. E aí vai começar a vir a lista. Aí fala, pois agora você será julgado pelas suas obras ou pelas obras de Cristo. Eu escolho ser julgado pelas obras de Cristo. Você um dia se encontrará com o Senhor. A questão é, você vai ter sobre você a justiça de Cristo ou vai ter sobre você a sua própria justiça? Eu não aconselho a ter sua própria justiça, por melhor que você ache que você seja. Só que, lá em Romanos 14, vamos supor que você teve a sorte de ver o Senhor voltar. Opa, eu não morri, então não teve julgamento, o Senhor veio. Lá em Romanos 14... verso 10, e aqui vale para vivos e mortos, na verdade, mas Romanos 14, 10, a parte B, diz o seguinte, portanto, alguns de nós, não, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A questão não é se você vai se dobrar a Jesus. A questão é quando você vai se dobrar a Jesus. Se é por graça concedida ou porque o Senhor quebrará a rótula do seu joelho naquele grande dia. Mas todo mundo, imagina que cena linda. Maomé ajoelhado, dizendo, Tu és o Senhor. Confúcio ajoelhado, dizendo, Tu és o Senhor. Nietzsche, ajoelhado, dizendo, você está vivo e Tu és o Senhor. Kardec dizendo, ajoelhado, Tu és o Senhor. Os ateus, os hindus, todo mundo, Tu és o Senhor. Isso ocorrerá quando? Quando Ele julgar os vivos e os mortos. A questão, meus irmãos, é que enquanto estamos de dia, vivos, façamos as obras do dia, que nós venhamos a ser um exemplo de vigilância, porque o Senhor retornará, e essa verdade, ela é clara nas Escrituras, o Senhor virá. Nenhuma das palavras deste livro se deixou de cumprir, nenhuma, todas foram cumpridas, e estas palavras que exortam o seu povo, que o seu Senhor virá, serão cumpridas, e como eu disse, citando C.S. Lewis, quando o autor entra no palco, o teatro se encerra. Que a gente possa estar de pé naquele grande dia. Ajoelhados agora para estarmos de pé ao lado dele naquele grande dia. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.